Olá, seja bem-vindo a mais uma exploração aprofundada aqui no The Deep Dive. O desafio de hoje é algo que, olha, tira o sono de muita gente em segurança. Como é que a gente consegue entender aquele dilúvio constante de eventos de segurança numa organização? Temos em mãos um material bem interessante para nos guiar hoje. Partes das normas ABNT, NBR, ISO e EC 27002, a de 2022, e a 27003 de 2020. Vamos dar uma olhada também na nossa LGPD e no NIST Cybersecurity Framework, o CSF 2.0. A nossa meta aqui é bem clara, entender o que é SIM, né? O tal do Security Information and Event Management. E mais importante, como que essa tecnologia se conecta na prática com as diretrizes da ISO 27001 e do NIST CSF para ter uma gestão de segurança mais eficaz. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Para nivelar todo mundo, o que a gente precisa entender, assim, fundamentalmente sobre a necessidade de um SIM? A necessidade nasce do volume. É simples assim. Organizações modernas são verdadeiras usinas de dados de log. Cada acesso, cada clique, cada tentativa de conexão, cada erro em sistemas, redes, aplicações, tudo isso gera um registro, um log. A ISO 27002 até faz uma diferenciação interessante, né, entre um evento, que é uma ocorrência que sugere uma possível violação, e um incidente, que são eventos que podem realmente causar dano. Mas o ponto principal são milhares, às vezes milhões desses eventos todos os dias. Analisar isso manualmente, procurando ameaças reais, é como procurar uma agulha num palheiro gigantesco, sabe? E que não para de crescer. Simplesmente não funciona na velocidade que a gente precisa hoje. É a clássica sobrecarga de informação, né? Fica quase impossível ver o que realmente importa no meio de tanto ruído. Exatamente. E é aí, nesse ponto, que entra a proposta do CIEM. Pensa nele como um centro de inteligência para esses logs. Ele coleta dados de fontes diversas, servidores, firewalls, sistemas de detecção de intrusão, endpoints, aplicações, enfim. E faz duas coisas que são cruciais. Primeiro, agrega tudo num lugar só. E segundo, o mais importante, ele correlaciona essas informações. Ele busca padrões, conexões entre eventos que, isolados, não parecem nada, mas juntos podem indicar uma atividade maliciosa coordenada, sabe? A meta é transformar esse ruído todo, esses dados brutos, em insights que sejam acionáveis, em alertas que realmente mereçam atenção. Entendi. Então, ele não só coleta, mas tenta dar sentido ao caos. Como isso se encaixa, por exemplo, no universo da ISO 27701, que define lá o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, o SGSI. A ISO 27702, que a gente tem aqui, oferece meio que o cardápio de controles para esse SGSI, onde que o CIEM entra nessa estrutura toda. É uma ótima pergunta. A ISO 27702 não vai chegar e dizer use um CIEM, assim, com essas palavras. Mas ela descreve uma série de resultados de segurança, de objetivos, que um CIEM ajuda diretamente a alcançar. Ele acaba se tornando uma ferramenta habilitadora para vários controles que são essenciais. Que tipo de controles? Poderia dar uma ideia das áreas onde ele é mais relevante dentro da 27702? Claro. A gente pode agrupar em algumas áreas-chave, né? Primeiro, própria detecção e monitoramento. O controle 816, atividades de monitoramento, é central aqui. Ele fala sobre monitorar redes, sistemas, aplicações, para identificar comportamentos que sejam anômalos ou maliciosos. As orientações ali mencionam especificamente a análise de logs, correlação, comparação com linhas de base de comportamento normal e até citam o EBA, que, em essência, é a capacidade de detectar automaticamente quando um usuário ou um dispositivo começa a agir de forma estranha, sabe? Diferente do padrão habitual dele. E isso é precisamente o que um CIEM faz. Ele centraliza os logs e a geração e retenção desses logs são abordadas no controle 815 Login e aplica essas técnicas analíticas. Faz sentido. E imagino que a sincronização dos relógios entre os sistemas, aquele controle 8.17,
seja fundamental para essa correlação funcionar direitinho, certo? Para saber a ordem exata dos eventos. Absolutamente crucial, sem dúvida. Se os relógios não estiverem sincronizados, a sequência dos eventos fica toda bagunçada, né? E aí a análise de causa e efeito, ou a identificação de um ataque que acontece em várias etapas, se torna muito difícil. Quase impossível, na verdade. O CIEM depende dessa sincronia para construir uma narrativa, uma história precisa do que aconteceu. E tem mais, o controle 5.7 sobre inteligência de ameaças também se conecta. Um CIEM pode ser alimentado com informações externas sobre ameaças conhecidas, tipo IPs maliciosos, assinaturas de malware, e usar isso para enriquecer a análise dos eventos internos. Ajuda a identificar riscos conhecidos mais rapidamente. E a parte da resposta a incidentes. Uma vez que algo é detectado, como ele ajuda? De controles são os relacionados à gestão de incidentes, especificamente o 524, que fala de planejamento e preparação, o 525 sobre avaliação e decisão sobre eventos, e o 526 da resposta a incidentes. Um CIEM fornece os alertos iniciais que disparam o processo todo. Ele ajuda na triagem, que está lá no 525, permitindo avaliar se um evento é só um ruído ou se é um incidente real que exige ação. E, claro, fornece os dados consolidados, que são vitais para a equipe de resposta, do 526, entender o que aconteceu e como reagir. Ele operacionaliza grande parte do ciclo de detecção e análise inicial que está descrito nesses controles. Então, implementar esses controles da 27002, muitas vezes com o apoio de um CIEM, é uma forma bem concreta de atender aos requisitos mais amplos da ISO 27001 para ter um SGSI robusto. É isso? Precisamente, é isso mesmo. A ISO 27003, que é o guia para implementar o SGSI, ela enfatiza muito a avaliação e o tratamento de riscos lá nas seções 6.1.2 e 6.1.3. A escolha e a implementação desses controles que vão ser documentados na Declaração de Aplicabilidade, a SOA, são parte desse processo de gestão de risco. Olhando o quadro geral, um SIEM não é só uma ferramenta técnica isolada. Ele suporta os processos operacionais do SGSI, que estão lá na ISO 27003 8.1. Ele fornece dados para avaliação de desempenho, ISO 27003 9.1, e informa melhoria contínua, 10.2. E um ponto adicional sobre o controle 8.15, o de logging, ele também menciona a proteção dos logs. SIEMs mais robustos geralmente incluem mecanismos para garantir a integridade dos logs coletados, dificultando adulterações, para ninguém apagar os rastros. Ótimo. Fica bem claro como o CIEM se entrelaça com essa abordagem da ISO, baseada em controles. Agora, vamos dar uma olhada no NIST Cybersecurity Framework, o CSF 2.0. Ele tem uma abordagem um pouco diferente, organizada em torno de funções: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Como que o CIEM se encaixa nessa visão mais funcional? Boa transição. Se na ISO o CIEM habilita controles específicos, no NIST CSF ele é fundamental para executar funções inteiras, especialmente Detect DE e Respond RS. A função Detect é quase uma descrição do trabalho principal de um CIEM, vamos dizer assim. Certo. Dentro de Detect, o NIST fala em monitoramento contínuo, DE.CM, e análise de eventos adversos, DE.AE. Isso soa muito parecido com o que a gente acabou de discutir na ISO. Sim, os conceitos são bem alinhados, mas a estrutura do NIST enfatiza a capacidade contínua. O DCADM abrange monitorar tudo redes, pessoal, hardware, software, até provedores externos. Um SIEM é a plataforma que agrega os dados desses diversos pontos de monitoramento. Aí, em seguida, o DAE entra em ação. Analisar essas informações, correlacionar dados de diferentes fontes, entender o impacto potencial. De novo, é o SIEM que realiza essa análise para transformar aqueles dados brutos do monitoramento em detecções que sejam significativas de possíveis incidentes. E na função Responde RS, qual é o papel do CIEM ali segundo o NIST? Ele continua sendo uma peça-chave
Na categoria Gerenciamento de Incidentes, a RSM, os alertas do CIEM geralmente iniciam a execução do plano de resposta, a triagem, a priorização. Já na Análise de Incidentes, RSAN, os logs centralizados e analisados pelo CIEM são a fonte primária para entender a causa raiz e coletar evidências. E até mesmo na Comunicação e Relato, RSCO. O CIEM pode gerar relatórios que ajudam a informar as partes interessadas sobre o que aconteceu no incidente. Ele fornece a visibilidade e a inteligência necessárias para ter uma resposta coordenada e eficaz. E a nova função central do CSF 2.0, a Govern, GV. Ela que define a estratégia de risco, políticas, supervisão. Imagino que a decisão sobre ter um CIEM e como usar essa ferramenta esteja ligada diretamente a essa função, correto? Sem dúvida alguma. Govern estabelece o contexto estratégico. As decisões tomadas em categorias como gestão de risco, GV.RM, ou política, GV.PO, vão definir quais riscos o CIEM deve ajudar a monitorar e como ele se encaixa na estratégia geral de segurança da organização. Por exemplo, a gestão de risco da cadeia de suprimentos, que está lá em GV.SC, pode levar à decisão de integrar logs de parceiros críticos ao CIEM. Isso amplia a visibilidade para além das fronteiras da organização, o que é muito importante hoje. Isso levanta uma questão prática interessante. O NIST-CSF fala sobre perfis organizacionais, o estado atual e o estado desejado, o Target Profile. Como que uma organização deveria usar esses perfis para guiar a implementação ou aprimoramento do seu CIEM? Não basta só instalar a ferramenta e pronto, né? De forma alguma, essa é uma conexão crucial. O Target Profile define os resultados de segurança que a organização almeja alcançar. Então, a configuração do CIEM, quais fontes de log integrar, quais regras de correlação ativar, que tipo de alerta gerar, como os painéis de visualização devem ser configurados, tudo isso deve ser direcionado para ajudar a alcançar esses resultados específicos que estão lá no Target Profile. Se o perfil desejado prioriza, a detecção rápida de ransomware, as regras e os logs coletados têm que refletir isso. Além disso, os tiers do NIST-CSF, que medem a maturidade das práticas de gerenciamento de risco, também entram na equação. Uma organização num tier mais alto, o tier 3, repetível, ou o tier 4, adaptativo, provavelmente vai ter um uso mais sofisticado e integrado do CIEM. Vai ter processos formais, automação e um feedback contínuo dos insights do CIEM para melhorar as defesas. O CIEM se torna parte de um ciclo de gestão de risco mais maduro e adaptativo. Que lida com tantos dados de eventos que podem, sim, incluir dados pessoais, interage com as exigências da LGPD. Ele pode ser um aliado na conformidade? Pode sim, pode ser um aliado importante, mas com uma ressalva fundamental. Por um lado, o CIEM apoia diretamente o princípio da segurança, que está lá no artigo 6º, inciso 7, e no artigo 46 da LGPD. Ao detectar acessos não autorizados, vazamentos ou outras atividades ilícitas que afetem dados pessoais, ele ajuda a identificar rapidamente incidentes de segurança conforme o artigo 48. Isso é vital para mitigar danos e cumprir as obrigações de notificação à ANPD e aos titulares dos dados. E além só da detecção, ele pode ajudar a provar que a empresa está tomando as medidas necessárias. Sim, exatamente. E isso se conecta com o princípio da responsabilização e prestação de contas do artigo 6º, inciso 10, e do artigo 50. Os logs gerenciados, correlacionados e, crucialmente, protegidos contra adulteração pelo CIEM servem como evidência das medidas técnicas que a organização implementou. Eles podem ser fundamentais na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, o famoso RIP, artigo 5º, inciso 17, se forem exigidos, e também para demonstrar diligência perante a ANPD. Mas aí vem a ressalva que você mencionou. Os próprios logs, eles podem conter dados pessoais. Como lidar com isso na prática? Exato, esse é o ponto crítico. A própria operação do CIEM, a coleta, o armazenamento, a análise dos logs tem que respeitar a LGPD. Isso significa, por exemplo, aplicar o princípio da minimização.
coletar apenas os dados de log que são estritamente necessários para a finalidade legítima de segurança. Nada a mais. Significa também pensar em anonimização ou pseudonimização, artigo 5º, inciso 11, artigo 11, parágrafo 4º dos dados dentro dos logs, sempre que for possível, especialmente antes de fazer análise de longo prazo ou compartilhar esses dados. Por exemplo, se o CIEM for um serviço em nuvem. É preciso garantir que essa busca por visibilidade de segurança não acabe criando um novo risco de privacidade. É um equilíbrio constante, sabe? Um equilíbrio delicado, sem dúvida nenhuma. Bom, percorremos bastante terreno hoje, hein? Vimos que o CIEM é essencial para coletar e principalmente para dar sentido àquela imensa quantidade de eventos de segurança. Exploramos como ele se alinha e habilita controles-chave da ISO 27002, apoiando a ISO 27001, e como ele é fundamental para as funções de Detect e Responde do NIST CSF 2.0, devendo sempre ser guiado pela estratégia definida lá na função Govern. E ainda demos um toque na sua relação complexa, mas muito importante, com a LGPD. Então, o que tudo isso significa, assim, em essência? Para mim, fica a imagem do CIEM como um componente estratégico, que vai muito além de ser só uma ferramenta técnica. Ele é um viabilizador de processos críticos de segurança e gestão de risco, integrado às melhores práticas globais. Concordo totalmente. Se a gente fosse sintetizar, né, eu diria que a implementação eficaz de um CIEM, quando orientada por frameworks como ISO 27001 e NIST CSF, permite a organização evoluir de uma postura que é predominantemente reativa para uma mais proativa e inteligente em cibersegurança. Transcende aquela mera coleta de logs para cumprir tabelas, sabe? Transforma-se em detecção avançada de ameaças, em resposta a incidentes mais ágil e informada e, fundamentalmente, num pilar para construir resiliência cibernética, algo essencial nesse ambiente digital cada vez mais hostil que a gente vive. Excelente resumo. E para finalizar, como sempre, deixo aqui uma provocação para quem nos ouve refletir. Considerando a sofisticação crescente das ameaças e a expansão constante do que a gente precisa proteger, a nuvem, dispositivos IoT, o trabalho remoto, lembrando daqueles controles ISO, como 5.23, 6.7, 8.10, como será o próximo passo evolutivo para os CIEMs? Com o avanço da inteligência artificial, da análise preditiva, será que veremos plataformas CIEM capazes não apenas de detectar, mas de antecipar incidentes? Identificando aqueles precursores bem sutis de ataques antes mesmo que os sinais clássicos apareçam nos logs? Fica aí uma questão intrigante para o futuro da área. Sem dúvida, um horizonte fascinante a se observar. Muita coisa vindo por aí. Com certeza. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco hoje, foi ótimo e agradeço a quem nos acompanhou nesta análise. Até a próxima!